Certo, pessoal, vamos direto ao ponto. Imaginem que vocês estão no meio de um plantão corrido e chega um paciente que exige uma decisão em minutos. Não dá para errar, né? Nossa análise clínica de hoje é exatamente sobre isso. Vamos mergulhar na família Neisseria, um grupo bacteriano que, olha, é fascinante, mas abriga desde ameaças letais ultra rápidas até aqueles patógenos bem silenciosos que destroem as coisas aos poucos. Como futuros médicos, dominar como essas bactérias enganam nosso sistema imune e usar o laboratório a nosso favor é literalmente a diferença entre a vida e a morte. Vamos lá? Nossa rota de hoje é a seguinte. Primeiro, uma introdução rápida à família Neisseria. Depois, N-meningitidis como emergência médica, seguida das manifestações clínicas da N-gonorreia. Aí, focamos nos diagnósticos diferenciais e, para fechar a discussão, as ameaças oportunistas Eikenella e Kingella. Beleza, parte 1. Introdução à família Neisseria. Quando a gente coleta uma secreção suspeita, e sempre lembrando, pelo amor de Deus, daquelas práticas rigorosas de biossegurança na hora de manusear essas amostras, tá? E coloca no microscópio com a coloração de Gram, o que a gente vê é inconfundível. São diplococos gram-negativos bem rosados com aquele formato clássico de grãos de café pareados. É quase como olhar um espelho. Eles são aeróbios e se você rodar um teste rápido ali na bancada, a oxidase e a catalase vão dar positivo. Agora um detalhe crucial do habitat metabolismo. Para separar as espécies que são realmente patogênicas daquelas que só vivem pacificamente na nossa flora respiratória como comensais, a gente precisa olhar mais a fundo. As vias genéticas mudam muito, então a gente usa testes de fermentação de açúcares para matar a charada. Indo para a seção 2. Neisseria meningitidis. E por que ela é uma emergência médica absoluta? Olha só para esse número. Na América Latina, 1 em cada 5 pacientes com doença meningocócica invasiva não sobrevive. 1 em 5. É uma taxa de letalidade brutal. E quem está na linha de tiro epidemiológica? Crianças com menos de 1 aninho são super vulneráveis, mas não podemos esquecer dos adolescentes e jovens adultos, especialmente o pessoal que vive em ambientes fechados, tipo alojamentos ou quartéis, onde a bactéria se espalha como fogo em palha seca. Infelizmente, a história não acaba, mesmo se o paciente sobreviver. Cerca de 20%, sim, 1/5 dos sobreviventes, vai carregar sequelas para o resto da vida. Estamos falando de coisas seríssimas, como surdez permanente ou até mesmo amputações de membros. Isso dá uma dimensão real da agressividade desse agente e dos riscos que a gente enfrenta no fronte. Mas, afinal, como essa bactéria consegue fazer tanto estrago em tão pouco tempo? O segredo está no arsenal dela, nos fatores de virulência. O principal escudo é a cápsula polissacarídica. Para colocar de forma simples, essa cápsula é como uma capa de invisibilidade que bloqueia nosso sistema imune e impede os macrófagos de fagocitarem a bactéria. Inclusive, é justamente mirando nesses diferentes sorogrupos da cápsula que a gente desenvolve as vacinas, que são a nossa melhor estratégia de prevenção. E enquanto o corpo tenta reagir, a bactéria joga uma verdadeira bomba, a endotoxina LPOS, ou lipoóligosacarídeo. É essa endotoxina maldita que causa uma tempestade inflamatória absurda e leva o paciente direto para o choque séptico. E na prática, no meio da correria, como esse choque séptico aparece? A gente chama de meningococcemia. Imagina um caso clínico típico. Entra um jovem no pronto-socorro, do nada, com febre alta, pescoço duro, a clássica rigidez de nuca e trombose nos pequenos vasos. Isso causa aquelas erupções petequiais na pele, aquelas manchinhas vermelhas que rapidamente se juntam formando lesões hemorrágicas imensas. Se o quadro evoluir para o cenário mais trágico, as glândulas suprarrenais do paciente são destruídas bilateralmente, o que a gente conhece como a temida Síndrome de Waterhouse-Friderichsen. É falência de múltiplos órgãos em tempo recorde. Então, o que a gente faz? A gente não espera. Diante de uma suspeita de meningite assim, nosso fluxograma de manejo tem que ser a jato. Você entra com antibiótico empírico intravenoso na hora, geralmente ceftriaxona ou cefotaxima, antes mesmo da cultura voltada do laboratório. Depois, se o teste confirmar a sensibilidade, a gente direciona a terapia para penicilina G. E um lembrete de ouro para a saúde pública. Como isso passa fácil pelas vias respiratórias, todo mundo que teve contato próximo com o paciente precisa receber profilaxia urgente, com rifampicina ou ciprofloxacina. Passando para a seção 3, Neisseria gonorrhoeae e suas manifestações clínicas. Bom, o gonococo não tem aquela cápsula robusta da meningitidis, mas a malícia celular dele é impressionante. Pensa num mecanismo de sobrevivência intracelular genial. A bactéria usa uma tal de proteína POR, que literalmente impede a fusão dos fagolisossomos lá dentro dos nossos neutrófilos. Ou seja, ela é engolida, mas não é digerida, fica lá dentro confortável pegando carona.
E não para por aí. Lembra da resistência aos antibióticos? O gonococo produz enzimas como a beta-lactamase. Esse mecanismo molecular inativa as penicilinas clássicas, o que é um problemão gigantesco descrito na literatura atual e que bagunça as nossas opções de tratamento diário. Falando em clínica, precisamos separar as coisas muito bem. Localmente, após uns 2 a 5 dias de incubação, a infecção causa uretrite, cervicite e aquela secreção purulenta clássica. Um parêntese importantíssimo, não podemos esquecer da oftalmia neonatal. É uma infecção ocular gravíssima nos recém-nascidos que passam pelo canal de parto de uma mãe infectada. Mas o verdadeiro perigo silencioso mora nas infecções sistêmicas. Muitas mulheres, por exemplo, não apresentam sintomas iniciais. Se a gente não identificar e tratar, em 1 a 3% dos casos a bactéria cai no sangue. Aí a gente vê erupções pustulosas e uma artrite supurativa severa que destrói grandes articulações, tipo joelhos, punhos e tornozelos. E como eu comentei sobre a resistente à bacteriana, o impacto disso mudou tudo no receituário. Hoje, para bater de frente com esse patógeno mutante, os protocolos oficiais mandam usar terapia combinada de cara. A gente usa ceftriaxona intramuscular junto com azitromicina oral. E na prática do dia a dia, a gente ainda acaba adicionando a doxicicliona no pacote, porque vamos ser sinceros, é absurdamente comum o paciente ter uma co-infecção por clamídia escondida ali no meio. Certo, chegamos à seção 4, diagnósticos diferenciais em foco. É aqui que o laboratório vira o melhor amigo do médico. Saber ler esse painel do líquido cefalorraquidiano, o LCR, salva vidas, pessoal. Como diferenciar rapidamente uma meningite bacteriana aguda de uma viral? É muito lógico. Na bacteriana, as bactérias estão superativas lá no LCR, comendo todo o açúcar disponível. Resultado? A glicose despenca. Nosso corpo entra em pânico, manda um exército de neutrófilos para guerrear, o que deixa o líquido completamente turvo, e as proteínas disparam para mais de 100. Já na meningite viral, os vírus não consomem açúcar, então a glicose fica normal. E quem sobe para defender o corpo são os linfócitos, mantendo o líquido com aquele aspecto mais clarinho. É a chamada meningite asséptica. Ok? Bateu com meningite bacteriana. O próximo passo essencial no laboratório é a coloração de grã do próprio LCR. Cruza a morfologia bacteriana com a idade do paciente e você tem o seu principal suspeito. Viu diplococos gram-negativos no adolescente? A chance de ser a nossa Neisseria meningitis é gigante. É um idoso e apareceu coco gram-positivo em cadeia? Suspeita logo de Streptococcus pneumonia. Um bebezinho de meses e tem bacilo gram-negativo? Pensa no Haemophilus influenza. Recém-nascido com bacilo gram-positivo? Listéria. Esse raciocínio cruza os dados, refina a hipótese e te permite afinar aquela terapia empírica que você já começou a fazer. Por fim, seção 5, ameaças oportunistas. Vamos falar um pouquinho de outros gêneros, a Echinella e a Kingella. A Echinella corrodens é figurinha carimbada para quem vive em laboratório de microbiologia. E sabe por que ela chama corrodens? Porque ela cresce na placa de água e literalmente corrói o meio de cultura, deixando um buraco visível. Sem falar no cheiro, que é idêntico ao de água sanitária. Clinicamente, se chegar no seu plantão um paciente que levou uma mordidura humana numa briga, ou um paciente com uma higiene bucal terrível que aparece com suspeita de endocardite subaguda, a identificação precoce da Echinella tem que ser uma das suas primeiras prioridades. E também temos a Kingella kingai. É um cocobacilo gram-negativo com um crescimento incrivelmente lento na cultura. Às vezes demora 3 longos dias para aparecer. O grande problema é que ela é uma vilã famosa por causar endocardite e artrite séptica em crianças pequenas. Sabe aquele caso de um pacientinho pediátrico com dor fortíssima na articulação e febre? Se você ficar esperando a cultura crescer para decidir se trata, a articulação da criança pode sofrer danos irreversíveis. A sua suspeita clínica tem que vir muito antes da resposta do laboratório. O que nos leva à nossa reflexão final de hoje. Quando chegar no pronto-socorro aquele paciente jovem ardendo em febre repentina, com a nuca dura e aquelas manchas petequiais assustadoras espalhadas pelo corpo, vocês estarão prontos para intervir na mesma hora, antes da cultura voltar? A microbiologia clínica não é só para saber os nomes de cor. Ela embasa cada decisão crítica, cada interpretação de um simples gram, cada escolha de antibiótico. Entender as manhas dessas bactérias é fundamental, mas é a sua ação rápida, empírica e informada que vai de fato salvar quem está ali na maca. Fica essa provocação para o plantão de vocês. Muito obrigado pela companhia e vejo vocês na nossa próxima explicação médica.